Queridos amigos, queridas amigas do Grupo Espírita Amor e Luz, a todos aqueles que estão conectados nesse momento pela internet, acessando o canal do Amor e Luz. É uma alegria muito grande estar aqui na noite de hoje para desenvolver um tema que foi proposto pela casa, nesse momento que nos encontramos em distanciamento social. Para o nosso início, então, nós convidamos a todos a fecharem os olhos, a levarem o pensamento a Deus e que possamos, neste momento que antecede essas palavras, que possamos estar conectados com Jesus, que possamos estar conectados com os nossos melhores sentimentos, como uma grande rede se intercalando, se conectando, e que Jesus possa estar conosco no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso município, irradiando para o nosso estado, envolvendo os demais estados, até completar o nosso país, e do nosso país irradiando para o mundo. Obrigado, Jesus, que a tua mensagem permaneça viva nas nossas mentes e, mais do que isso, que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Que Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Então, para a noite de hoje, conforme proposta da nossa casa querida de Amor e Luz, nós temos a mensagem O Homem no Mundo. É uma mensagem que está posta na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata do Sede Perfeitos no capítulo 17, mais especificamente na parte que trata das instruções dos Espíritos, no item de número 10. Então, esse tema ele envolve exatamente a nossa necessidade, como nós podemos olhar esse mundo que está ao nosso redor. Porque estamos, durante este momento, passando por essas oportunidades, diante dessa situação, o que Deus quer de cada um de nós? Porque nós estamos neste momento, porque a oportunidade nos foi dada. Se nós fizermos um paralelo nessa situação com a situação da nossa vida escolar, desde a infância, quando nós somos acolhidos pelos nossos pais nessa reencarnação, onde eles providenciam como responsáveis, que são o nosso alimento, mas muito mais do que isso, o carinho, o amor. É nesse momento que nós desenvolvemos a capacidade de comunicação com as primeiras palavras, com os primeiros movimentos, exatamente nesse processo de crescimento, e esse crescimento ele vai se desenvolvendo, e à medida que ele se desenvolve, os nossos pais participando, pensam de nos proporcionar uma condição de desenvolvimento além dessa que nós encontramos no lar. Então os pais, nesse momento, eles nos preparam para fazer o nosso primeiro movimento, encarnado, lógico. O primeiro movimento, a primeira transição, que é a transição de sair desse ambiente seguro, controlado pelos nossos pais irresponsáveis, e adentrarmos na escola. Muitas vezes um ambiente novo, um ambiente que gera aos pais uma certa apreensão, porque não sabe como vai ser. Será que vai ter perigo? Será que não vai ter?
sempre com o propósito de proporcionar o melhor para cada um dos seus filhos. E aí nós vamos da creche para a pré-escola, para o ensino fundamental. No ensino fundamental, então, nós começamos a ter contatos com as matérias, né, que começam com o primeiro aprendizado das letras, das sílabas, das palavras, das frases, e pelo outro lado com os números, com as operações básicas e tudo que está relacionado a essas duas disciplinas importantes, que é o português e a matemática. Mas qual o propósito disso? Que nós possamos ir para o mundo, para a sociedade, com o conhecimento, e a gente consiga sobreviver e também cooperar diante de tudo isso que nos é apresentado. Então nós vamos construindo esse processo durante a primeira infância, depois nós passamos para o ensino médio, agora como adolescentes, e aí vem novos conflitos, aí a reencarnação ela é fortalecida com todas a nossa bagagem espiritual que nós trazemos, e aí nós partimos para pensar também no futuro. Em que área eu vou atuar? Em que atividade eu me destaco, né? Quais são as minhas qualidades naturais, o que eu gosto de fazer? E aí começam a aparecer possibilidades que vão gerar novas oportunidades de escolha. Eu vou precisar escolher um caminho, uma profissão, eu vou precisar escolher algo que me faça bem, ao mesmo tempo que me dê um retorno financeiro, ou eu vou fazer uma coisa que só me faça bem, ou algo que eu me sinta produtivo, algo que me faça produzir, né, na sociedade. E isso tudo está dentro desse contexto aí, com a orientação, com o amparo, com as possibilidades, com as decepções muitas vezes, com as expectativas, né, com o compartilhamento de conhecimento, seja ele pelo meu facilitador, como professor, como os pedagogos, com os meus colegas que trazem visões de mundo diferentes da minha, educações diferentes, crenças diferentes, um olhar diferente para o mesmo mundo que eu estou, mas que me possibilita também aprender com esse olhar, e ele aprendeu com o meu. Então, tudo isso está intimamente conectados e fazem parte de um processo em crescimento, que aos poucos vai sendo constituído e nos proporcionando um aprendizado diariamente, né? Um aprendizado contínuo. Quando nós olhamos para essa imagem desse processo educativo, ele se encaixa perfeitamente com a nossa possibilidade de reencarnação, a nossa atual existência, ou seja, nós tivemos um planejamento, os nossos protetores no plano espiritual trabalharam conosco, né, as nossas imperfeições, aquilo que nós falhamos, aquilo que nós precisamos reforçar, e traçam juntamente conosco, né, um plano reencarnatório, juntamente para que eu possa desenvolver essas habilidades que eu ainda não tive a oportunidade de desenvolver, ou eu não consegui desenvolver, ou fortalecer as outras que precisam ser fortalecidas. Então isso é um trabalho em conjunto, ao mesmo tempo que é um trabalho onde eu, a partir do momento que eu reencarno, eu começo a cada vez mais que eu avanço em idade, a ter que decidir qual caminho trilhar, porque nós temos o livre-arbítrio que nos é dado por Deus, exatamente para que a gente, mesmo com o planejamento, mesmo com esse suporte, mesmo com as orientações, que eu seja responsável pelo caminho que eu traço, por onde eu caminho. Então, se nós observarmos isso, nós vamos ver que essa mensagem, né, como foi falado lá no início, ela está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
onde Kardec intitula esse capítulo como Sede Perfeitos. E ele começa o capítulo com os caracteres da perfeição. Então, para que eu seja perfeito, quais são esses caracteres? Esses caracteres estão ligados diretamente às leis morais, né, que inicialmente foram nos proporcionadas por Moisés na tábua dos 10 mandamentos e na sequência, né, por Jesus, através do reforço dessas leis e o fortalecimento de outras e o entendimento de outras, né, e trazendo o entendimento muitas vezes que nós havíamos compreendido de forma equivocada, e agora ele vem esclarecer e já nos preparando para um outro momento, que é o Consolador Prometido, onde conforme a nossa evolução, o nosso progresso material, o nosso progresso intelectual e moral, nós possamos compreender com muito mais profundidade aquilo que foi falado naquela época. Então, quando a gente observa os caracteres da perfeição, ele vem trazer exatamente que caracteres são esses do homem perfeito. E aí ele vai e desdobra para o homem de bem, onde ele coloca aí, no caso, características específicas do homem de bem. E nós podemos observar e até dizer assim, poxa, isso aqui ainda não, isso aqui ainda não, e por conseguinte, identificar que muitas vezes nós estamos longe ainda de chegarmos a esse homem de bem, mas não é para nossa tristeza, mas muito mais como nossa referência de por onde nós devemos trilhar. E para essa trilha e para esse caminho, nós vamos utilizar os ensinamentos de Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então os seus ensinamentos e a maneira como Jesus trilhou esses ensinamentos, não só de palavras, mas muito mais de vivência, como é que Jesus viveu aquilo que ele falava. Isso nos dá a certeza que Jesus é o nosso guia e que também é o nosso modelo. Então, se eu preciso de uma referência, o homem de bem traz aqui nesse item as características, mas se eu quero um modelo de como fazer isso, Jesus é esse modelo e esse guia. Então eu tenho uma referência, eu tenho um guia e tenho um modelo que me dá o norte de como eu estou, se eu fizer uma análise a partir desses pontos, e o que eu preciso fazer para avançar nesse processo. Então, e isso é importante porque isso vai acontecer basicamente aqui na encarnação, quando o homem vem para o mundo. Então, uma vez definido isso, ele vai para os bons espíritas e depois ele vai contar a parábola do semeador, que vai exatamente englobar essas personalidades, essas oportunidades, do qual nós já passamos e do qual nós encontraremos no outro que vive conosco. E aí lá, depois de finalizar essa base dos seres perfeitos, Kardec coloca 5 mensagens, né, de instrução dos espíritos, e uma delas é exatamente o homem no mundo, né, que está no item 10, onde o espírito protetor ele vai falar e vai nos deixar essa mensagem de como é essa característica do homem do mundo, o que se entende, né, como esse homem no mundo, o que se espera do homem no mundo, o que Deus espera de cada um de nós nessa existência, né? E aí, como desdobramento de tudo isso, né, nós voltamos na origem que deu esses ensinamentos, e como nós vimos, assim como na vida escolar tudo está conectado e de uma forma crescente, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Deus proporciona à nossa vida, também acontece isso. Nós vemos Moisés trazendo o Pentateuco, né, trazendo os 10 mandamentos, e aí com todas as outras obras que ali se encontram no Velho Testamento. E nós vemos
Jesus, através dos evangelhos que nós temos acesso aos ensinamentos do Mestre, e se desdobra nas cartas de Paulo, e chega até agora mais recente conosco, né, se desdobrando nessas obras que nós chamamos de obras básicas da doutrina espírita. Então, que começa exatamente com a primeira obra básica, né, que é a mais básica de todas, que é o Livro dos Espíritos, né, que vai desdobrando nas outras obras. Então, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o desdobramento de uma dessas partes que está no Livro dos Espíritos, né? Mais especificamente, a terceira parte do Livro dos Espíritos. E nessa terceira parte, onde ele trata das leis morais, onde ele trata das leis divinas, das leis naturais, nós vamos encontrar uma lei onde está relacionada exatamente a nossa vivência aqui na Terra, que é a lei de sociedade, que está no capítulo 7. Então, da lei de sociedade, Kardec começa no item 766, perguntando aos benfeitores se a vida social ela está na natureza, se ela faz parte dessa criação divina. E os espíritos respondem que sim, certamente elas fazem parte. E eles complementam: Deus fez o homem para viver em sociedade. Então nós fomos criados por Deus para a vivência em sociedade, porque se o nosso objetivo é progredir sempre nas duas vertentes, intelectual e moral, a vivência em sociedade vai nos permitir o progresso nesses dois caminhos, porque nós, intelectualmente, aprenderemos com os outros, com aqueles que já avançaram, com os nossos professores, com as obras que estão escritas. Então, intelectualmente, se nós olharmos aquele exemplo que eu dei no início, da nossa vida escolar, nós vamos progredir em sociedade. Eu saio do primeiro contato social, que é com a minha família, para a minha escola e depois para a universidade e, por fim, para o meu ambiente de trabalho. Então, a minha vida ela vai ser desdobrada exatamente na sociedade. Então, como os espíritos respondem, Deus criou o homem para viver em sociedade. E aí ele continua nessa mesma resposta falando que não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, essa vida de relacionamento que nós temos, Deus forneceu todos os instrumentos para que a gente pudesse vivenciá-la, seja com a palavra, seja com a audição, seja com o movimento, né, com o linguajar, e nós estamos utilizando exatamente isso agora, né, ou seja, através de uma ferramenta tecnológica criada pelo homem, mas com as capacidades que Deus deu, nós estamos podendo nos comunicar utilizando um celular, um computador, usando as ondas, né, de rádio, as ondas que levam essa comunicação de forma que saia aqui do meu lar para diversos lares. Então, através desses recursos, Deus permite que nós vivamos em sociedade, mesmo que a sociedade nesse momento seja uma sociedade que se encontra de forma virtual, mas nós estamos aqui compartilhando conhecimentos, aprendizado, trocando experiência, muitas vezes nos agrupando em prece pelo mundo, pela nossa família e pela humanidade. Então, são oportunidades que Deus nos dá, porque a lei de sociedade é uma lei de Deus, é uma lei que nos permite progredirmos diante das oportunidades que nós temos. E Kardec continua falando assim, que é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, e os espíritos respondem, né? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então aqui ele reforça a ideia que nós, instintivamente, nós já buscamos essa relação com os outros, né? E nesse processo instintivo, porque é Deus que nos coloca para caminhar dessa forma, nós vamos buscar o nosso progresso, ou seja,
e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Ou seja, nesse processo de vivência em sociedade do homem no mundo, ele vai aprender com o outro. Ele vai aprender com aquele que tem uma experiência mais prática, uma experiência mais simples, mas aquele outro mais letrado vai aprender com o outro que focou muito mais na parte religiosa, vai aprender com aquele outro que vê muito mais atividade assistencial, e ou seja, toda essa gama de oportunidades, vivendo em sociedade, nós aprenderemos, como também nós ensinaremos, porque a nossa vivência nos faz compartilhar aquilo que nós adquirimos de sucesso. Então, nesse compartilhamento, todos nós progredimos. Por isso que quando a gente olha um estudo em grupo, ele proporciona muito mais crescimento do que quando eu estudo sozinho, porque se nós formos criados para viver em sociedade, quando eu estou em sociedade, quando eu estou num grupo, quando eu estou compartilhando o que eu entendi com o outro que está compartilhando, no final todos vão sair ganhando, porque eu aprendi com o outro e o outro aprendeu comigo. Então, esse compartilhamento, como falam os benfeitores aqui, nessa questão das leis morais, é exatamente esse propósito que nós vivemos em sociedade. E por fim, já no final desse capítulo, Kardec fala sobre a família e pergunta aos espíritos assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: o recrudescimento do egoísmo. Ou seja, o oposto a viver em sociedade é exatamente o egoísmo. Porque se eu vivo isolado, se eu vivo só, eu estou pensando só em mim, né? Quando eu vivo em sociedade, quando eu vivo para o outro, quando eu vivo para a família, quando eu vivo para a minha comunidade, para o meu país, eu começo a me libertar do egoísmo, porque eu começo a trabalhar para o meu próximo. Então, a família é esse primeiro núcleo da sociedade, onde nós começamos a aprender um pouco da característica do que nós encontraremos lá fora. Então, nós vamos encontrar um parente mais radical, um parente mais amoroso, um parente que quer nos enganar, um parente que fala mal, porque é isso que nós vamos encontrar no mundo. Então, naquele pequeno núcleo familiar, nós vamos encontrar todos os caracteres dos homens que existem no mundo. Assim como eu vou encontrar também alguns caracteres desses da perfeição. Ou seja, aquele que ajuda, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que busca uma palavra, né, que consola. São os caracteres da perfeição que está espalhado em todos nós, que nós, quando vivenciamos isso em sociedade, nós acabamos aprendendo. A dificuldade é que muitas vezes nós focamos na parte negativa e não olhamos na parte preciosa, né? nos caracteres da perfeição. Ainda desdobrando nessa parte, na terceira parte do Livro dos Espíritos, agora no capítulo de número 12, da perfeição moral, quando Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, eu posso vencer as minhas más inclinações, que essas más inclinações não foi Deus que me deu, que me criou. Eu adquiri ao longo do tempo, né? Normalmente nas existências anteriores e uma boa parte nessa existência atual. E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então eu posso vencer as minhas imperfeições, as minhas más inclinações, segundo os espíritos aqui nessa resposta, fazendo poucos esforços. E ele continua: o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, para que nós nos tornemos perfeitos, para que nós consigamos vencer as nossas más inclinações, basta só nós querermos.
mas para isso nós precisamos ter esforços para superar a nós mesmos e não os outros, né? Os outros estão ali para nós aprendermos com eles, mas o que vale é o que eu estou fazendo com isso que eu estou observando, com os ensinamentos de Jesus, com a referência de Jesus, com os caracteres da perfeição, com as características do homem de bem. Como é que eu estou olhando isso no outro, mas para aplicação em mim, não para julgar o outro, porque a sociedade é para que eu possa compartilhar, e compartilhando o que eu estou aprendendo com o outro e o que eu posso ensinar. E aí nós vamos para uma outra parte do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações, que tem como desdobramento o livro Céu e Inferno. Então, no seu capítulo 1 das penas e gozos terrestres, Kardec pergunta o seguinte: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que nós percebemos que existe muito mais maldade do que bondade? Por que será que existem, na nossa visão, no nosso entendimento, muito mais homens cruéis do que homens caridosos, bondosos? E o que os espíritos então respondem na pergunta 932? Por fraqueza destes, de quem? Dos bons. Os bons são fracos. E aí ele continua: os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, quando os bons quiserem sobrepor ou ficar acima dos maus, basta querer. Assim como na pergunta anterior, lá na outra parte dos Espíritos, depende exclusivamente de cada um de nós. O dia que nós nos organizarmos para, de forma unida, avançarmos no caminho do bem, nós cresceremos, nós avançaremos, nós modificaremos o mundo a partir de cada um de nós. Mas muitas vezes, como falam os espíritos, né, os maus, eles são intrigantes e audaciosos. Então, muitas vezes, de vez de nós procurarmos a união, nós queremos a divisão. Nós buscamos olhar diferente. É X contra Y, né? É branco contra preto, é esquerda contra direita. Então, nesse processo de divisão, nós acabamos desperdiçando a oportunidade de estarmos unidos e avançarmos em uma única direção. Então, essa mensagem é importante porque ela vai ser o desdobramento, né, do que nós vimos lá na frente, de uma forma simbólica, para a nossa vida na escola, que tem a vida em sociedade, que tem os desafios, que vamos encontrar os bons, os maus, né? Vamos encontrar caracteres da imperfeição e caracteres da perfeição, que nós vamos encontrar características do homem de bem, características que precisam ser superadas no homem de bem. Tudo isso nos traz para dentro dessa mensagem que os espíritos falam exatamente sobre o homem no mundo. E aí, eu pensei aqui algumas partes, né, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Então, assim, o Espírito Protetor, ele fala assim: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça, né? Então, essa semente que está dentro de cada um de nós, ela precisa germinar e dar frutos de caridade e justiça. Quando nós fazemos um paralelo desse parágrafo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, com o ensinamento de Jesus, que fala que o reino de Deus está dentro de nós, né? Ou seja, não adianta procurar aqui ou acolá, porque ele está dentro de nós. Eu preciso construir
esse reino de Deus. E quando nós olhamos que Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que ele fala que é uma pequena semente que se transforma numa grande árvore, né, que acolhe os pássaros, que produz, né, produz alimento e produz sombra, né, para aqueles que ali repousam. Nós vamos observar que essa semente, né, que o Espírito está falando é exatamente o reino de Deus, que ele é uma semente. Eu preciso então fazer com que aquela semente se transforme em uma planta. E como é que eu faço para transformar uma semente em uma planta? Se eu tiver aqui um caroço de manga, né? Se eu tiver aqui um caroço de açaí, um caroço de qualquer outra fruta, como é que eu faço para transformar aquele caroço de manga numa mangueira? Eu tenho que pegar aquele caroço e plantar. Então eu tenho que preparar a terra. Eu tenho que preparar a terra para colocar aquele caroço. E aquele caroço, que é a semente, ele vai com aquela terra, né, com o sol, com tudo aquilo que Deus propicia na natureza, se transformar de um caroço para uma planta. Então, como é que se faz isso? É preciso trabalho, é preciso limpar a terra. E muitas vezes eu estou com a semente em cima de um local que não tem como crescer essa semente. Então, eu preciso quebrar, eu preciso cavar, eu preciso preparar a terra, eu preciso adubar. E aí nós vamos encontrar uma outra palavra dos evangelhos, que é a humildade, né? E a humildade, ela vem da palavra humus, que é terra fértil, ou seja, eu preciso ser humilde para compreender que eu preciso modificar, porque se eu for orgulhoso, se eu for egoísta, eu jamais conseguirei progredir na velocidade necessária. Eu vou até progredir, mas a velocidade vai ser muito mais lenta. Então, quando nós olhamos essa semente que está ali, com o reino de Deus, né, de uma forma latente, em potencial, eu preciso transformar aquela semente em algo que produza. Então, dessa forma, o Espírito fala aqui que o meu reino de Deus, ele tem que transformar a semente para que ela germine e desse germinar que ela produza frutos de caridade e de justiça. Então, o reino de Deus, ele precisa ser trabalhado para exatamente transformar aquilo que está de forma latente. E aí nós fazemos um paralelo com a mensagem que antecedeu a essa parte de instruções dos Espíritos, que é exatamente a parábola do semeador, onde Jesus fala que o semeador saiu a semear, e o semeador, ele semeou em 4 tipos de terrenos. Ele semeou inicialmente no caminho, e aí os pássaros foram lá e comeram. Depois ele semeou entre os espinheiros, e os espinheiros sufocaram a planta. E semeou também entre os pedregais, e aí a semente não nasceu, e semeou em terra boa. Então, muitas vezes nós somos, em determinado momento, um desses terrenos. Algumas vezes nós ouvimos o ensinamento de Jesus, do Mestre, e como a semente que cai na beira do caminho, nós não damos muita importância. Ela está lá e entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro, para a gente não fez o mínimo efeito. Em outro momento, nós ouvimos e achamos até legal, né? Ou seja, mas aquilo não nos proporcionou um crescimento, né? Ou seja, as pedras sufocaram o seu crescimento, não teve raiz. Eu achei legal, mas não ficou só no legal, não saiu do intelecto para o coração e para as mãos. Em outro momento, eu ouvi a palavra, achei legal e comecei a trabalhar. Eu procurei um local para estudar, para desenvolver, para participar de uma atividade de distribuição de sopa, de distribuição de rancho, né, de cuidado com as crianças, de jovens, de palestras, né?
Só que as coisas do mundo, elas foram mais prioritárias do que essas. E eu acabei deixando isso em segundo plano, que aí é a terra que cai nos espinheiros. Elas nascem, produzem, mas os espinhos, que são as coisas do mundo, elas acabam sufocando e aí não dá muitos frutos. Enquanto que em outro momento nós encontramos a terra boa. E essa terra boa, ela vai produzir 10, 100, 50, 70, vai produzir de acordo com cada um. Ou seja, a partir do momento que nós compreendemos o Evangelho, que nós achamos importante para a nossa existência, para a nossa vida, nós vamos começar a produzir. Só que essa produção, ela é diferente entre cada irmão, entre cada companheiro. Então, eu não posso querer que o outro produza como eu, porque eu sou diferente do outro. Meu irmão, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e você não faz, e você é preguiçoso. Primeiro que eu já estou julgando o outro, mas eu tenho que compreender que o outro é diferente, que a produção do outro é diferente, que mesmo nessa condição ele está produzindo. Então, diante do mundo, que eu consiga enxergar que eu passo por essas oportunidades em diversos momentos, às vezes até em momentos ao mesmo tempo, né? Em terrenos diferentes, em determinado ponto eu sou uma terra no caminho, em outro ponto eu sou uma terra que produz. E eu tenho que olhar também para o meu irmão que vive em sociedade comigo, que ele é diferente, que se eu falei para ele não está no momento dele produzir, ele vai ouvir e não vai dar atenção. Então Jesus falava isso para os seus discípulos, para que eles observassem o momento de cada um, mas que eles também olhassem que o momento que eles saíssem para pregar para os demais, para a sociedade, eles encontrarão irmãos como os 4 tipos de terreno. Então essa atividade no mundo vai nos proporcionar encontrar pessoas diferentes. Alguns semeadores, outros terrenos como a terra no caminho, ou seja, nós vamos encontrar de tudo. E aí nós avançamos aqui ainda com a mensagem do Espírito Benfeitor, que fala o seguinte: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então, no mundo nós vamos encontrar espíritos de natureza diferente, de grau evolutivo diferente, apesar de estarmos no local de provas e expiações, passando por um momento de transição para um outro mundo. Mesmo assim, nós temos espíritos em momentos diferentes, assim como temos as terras da parábola do semeador em momentos diferentes. E isso vai nos proporcionar que não o choque, mas a oportunidade de aprendermos. E aí o benfeitor fala o seguinte: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ternura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. E aí ele continua que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então, como referência para o nosso desenvolvimento dos caracteres da perfeição, para o desenvolvimento do homem de bem, ela está calcada exatamente na caridade. Por isso que nós vamos encontrar na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, mas a caridade como está nas obras básicas, não a caridade material como normalmente nós enxergamos, mas a caridade de uma forma completa, como Paulo fala na carta que ele deixou para todos nós, que está no capítulo que fala da caridade. Então a caridade é essa que perpassa o saber ouvir, o saber olhar o outro, a entender a dificuldade do outro, a colaborar, a se resignar, a compreender a Deus, a compreender a cada um que está ao nosso redor. Essa é a caridade absoluta, como fala aqui o Espírito. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais,
desde o menor até o maior, ou seja, todos nós que estamos neste mundo, independente de credo, de cor ou não, nós passamos por essas oportunidades de crescimento, de aprender com o outro, dependendo da necessidade nossa naquele momento, porque em uma determinada oportunidade, uma determinada encarnação, eu preciso passar por essa situação, então eu vou encarnar com aquele material necessário, aquele material didático, né, pedagógico para aquela minha existência. Em uma outra existência eu vou precisar de outra. Então nós vamos passar por religiões diferentes, por cores diferentes, por países diferentes, por credos diferentes, por entendimentos diferentes, de acordo com a nossa necessidade neste mundo. E aí, para finalizar, nós trouxemos aqui uma mensagem que está no livro Jesus no Lar, onde Neio Lúcio traz a história, né, do maior servidor. É uma história bem interessante, que quando Jesus, né, é indagado sobre qual seria o maior servidor, Jesus conta uma história no livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio. Ele conta uma história que existia uma grande multidão que congregava num extenso campo, e é uma comunidade bem necessitada, e procurava uma orientação de como agir, de como se tornar melhor, porque faltava alimento, tinha problema de saúde, tinha problema de segurança, tinha problema de formação educacional. E de repente, nessa cidade, nesse local, nessa comunidade, chega um guerreiro. E o guerreiro, com todas as suas armas, com todas as suas medalhas, ele vai e ensina a técnicas de defesa, né? Só que durante esse processo de ensinar as técnicas de defesa, a partir do momento que ele deixa aquela comunidade, ele deixou realmente esse processo de defesa, mas muitos jovens perderam a vida durante os treinamentos, né, com as táticas de guerra, né? Acabaram perdendo a oportunidade, porque nesse processo de aprendizado acabaram ou tirando a vida de outro ou perdendo a sua própria vida. Depois disso, Jesus coloca um outro personagem, que é um político, né, que ele chega e aí ele vai ensinar a divisão da massa em vários partidos. Então, ele vai dar aquilo que ele tem. Então, assim como o guerreiro trouxe o que ele conhecia, o político vai trazer o que ele sabe. Então, ele vai dividir logo em partidos. Então, brancos contra negros, pobre contra ricos, né? Homens contra as mulheres. E aí, nesse processo, depois de trazer esse ensinamento, né, que você deve brigar pelos seus direitos, né, de que você deve congregar com pessoas parecidas, ele deixa esse processo de divisão. Então, quando ele abandona aquela localidade, a localidade ela estava dividida, porque foi isso que ficou de legado daquela comunidade. E aí chega um filósofo que vai ensinar a pensar. E nesse processo de ensinar a pensar, ele gerou o processo da dúvida, chegando ao ponto das pessoas duvidarem o porquê que elas estavam ali, o porquê de existir, o porquê de viver, o porquê de estar naquela comunidade, né? E então, quando ele sai e deixa aquela comunidade, ela deixou uma comunidade com mais uma dificuldade. Além da questão da guerra, a questão da divisão, agora tinha a questão de se pensar, mas não de se pensar sobre o porquê, qual o meu objetivo aqui na vida, de quanto melhorar, mas um objetivo de por que eu estou aqui sem ter resposta para encontrar isso. E aí ele fecha ainda com o sacerdote, né, que ensinou a dobrar os joelhos, a suplicar a proteção de Deus, mas dentro de um ensinamento restrito daquele homem que veio ensinar isso. Depois de todos esses irem embora, Jesus coloca um quinto personagem, que é um homem simples. E o homem simples, ele não trazia nem armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de bondade, guiando as mãos operosas. Então,
apesar dele não trazer nada do que aquelas ferramentas, do que aqueles homens preparados, capacitados, instruídos trouxeram, de uma forma simples, ele trouxe o amor, ele trouxe a alegria, né? Ele trouxe algo que fizesse sentido na vida daquela sociedade. E aí, Neio Lúcio continua: com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então, de uma forma simples, ele trouxe esse processo educativo pensando no bem da coletividade, no bem do grupo e não da divisão. Então, tudo que aqueles homens trouxeram, ele aproveitou a parte positiva, né? Dentro da parte de segurança, dentro da parte filosófica, dentro da parte política, dentro da parte religiosa, mas com o objetivo de trabalho da comunidade. E aí, Neio Lúcio, né, finaliza, depois de Jesus fechar essa parábola, né, ele finaliza colocando assim, né, já os comentários finais de Jesus. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. É exatamente o que está lá no Sermão do Monte, né? Quando Jesus fala isso, né? Que aquele que vivencia e ensina, ele será chamado o maior no reino dos céus. Então, da mesma forma, aqui nós vamos encontrar esse conteúdo, né? O conteúdo de trabalhar os ensinamentos na sua vida, dentro de você, a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós, transformando essa semente em algo que dê frutos. E finalizando então esse nosso momento, nós vamos encontrar então o Espírito Protetor finalizando essa mensagem assim: Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então nós estamos no mundo para vivermos santamente, para vivenciarmos os ensinamentos do Mestre, para nos transformarmos em pessoas melhores. E tudo isso vai acontecer com a vida em sociedade, porque a lei de sociedade é uma lei de Deus. Então, em sociedade, nós vamos aprender a crescer, nós vamos progredir e também vamos ajudar o progresso daqueles que estão ao meu redor, começando pela minha família, como o nosso processo inicial de educação, e chegando à universalidade quando nós chegamos na universidade. Que Jesus abençoe a todos nós, né? E convidamos a todos para mais um momento, que possamos unir agora o nosso pensamento nesses momentos finais, né? Imaginarmos Jesus ainda conosco, né? Nesse momento, nessa oportunidade que nós temos, que possamos vibrar pelas nossas famílias, né? Por aquele ente querido, por aqueles que cuidaram de cada um de nós quando nós estávamos na fase de criança, pelas nossas crianças, por aquelas que nós vamos olhar de forma diferente, pensando no seu progresso, pensando em viver em sociedade, que possamos olhar para a nossa sociedade começando pelo local onde nós moramos, pelo nosso bairro, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Que Jesus permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.